Mas estão, ora viva! Como está, Sator? Como está? Estão eles, Joana e Rodrigo, sejam bem-vindos de volta. Como é que aguentaram 15 dias sem se ver? É verdade, porque há pessoas que têm vidas boas, não é? Que vão de férias para a praia e assim. Mas não foi essa a pergunta. Eu perguntei como é que aguentaram. Esse é um debate ou não é um debate? Bom. Estão prontos para defender as vossas damas? Estamos, sim, senhor. Muito bem, o Rodrigo defende a dama da direita, a Joana da esquerda. É verdade. E o que é que vamos discutir esta semana? É o que vamos perceber agora. Afinal, talvez não haja muita diferença entre aquilo que o senhor diz e o seu número 2 do governo diz a propósito da contestação social. Aquilo é assim uma espécie de feira de gado. E depois, no Parlamento, o PSD que resolve o problema quando os seus parceiros não estão disponíveis. Entendam-se lá. Quando não se entenderem entre si, não disparem em relação ao PSD. O único agente político que é incoerente consigo próprio é a Vossa Excelência e o seu partido. Deu uma enorme cambalhota porque tem um único critério: ser contra aquilo que o Governo faz, mesmo que o Governo coincida em algum ponto com aquilo que Vossa Excelência efetivamente pensa. Está aí, depois desta introdução mais porrada da boa, como antigamente. Ora bem, quem é que vai começar isto? Pode ser Joana. Para a Joana? Sim, senhora. E, portanto, a TSU, no meio disto tudo, em quem ficamos, Joana? Bom, eu só para explicar assim brevemente o que é a TSU. A TSU é uma contribuição que as pessoas fazem dos seus salários. A taxa social única. Exatamente. Os empregadores e os trabalhadores fazem uma contribuição que serve para financiar a segurança social. Aliás, a segurança social é em grande parte financiada por essa taxa. 11% vem dos trabalhadores, 23,75% vem dos patrões. Ora bem, quando se mexe na TSU, quer dizer que estamos a mexer desde logo no financiamento da segurança social e isso pode ou não provocar problemas. Mas a questão aqui é que esta grande polémica desta semana sobre a TSU vem a reboque de uma outra coisa, que é o aumento do salário mínimo. Como tu sabes, Inês, e toda a gente lá em casa sabe, o salário mínimo em Portugal tem sido um salário de miséria. Se nós compararmos o salário mínimo português aos restantes salários mínimos na Europa, mesmo fazendo as devidas proporções, com o custo de vida, etc., concluímos que o salário mínimo em Portugal é muitíssimo baixo. O salário mínimo tem uma importância relevante na economia, porque ajuda a balizar os salários e, portanto, geralmente puxa pelos restantes salários e, portanto, é importante. O que aconteceu foi que o governo da Geringonça, o PS, tinha feito um acordo para subir, ir subindo em 20% o salário mínimo até 2019 e, portanto, fazer do salário mínimo o mínimo de dignidade para quem ganha por aí, mas o PS fez um grande erro, que foi decidir para compensar os patrões, porque os patrões vão ter que pagar mais salário mínimo, mas para compensar os patrões, então descia já a TSU, ou seja, descia aquilo que eles tinham que dar à Segurança Social, que era, ficava assim, uma mão lava a outra. Ora, o PSD, a direita, já tinha feito esta estratégia em 2014. Aliás, em 2012 já tinha querido mexer na TSU por outras razões, e vocês lembram-se que, aliás, isso deu origem à grande manifestação de setembro de 2012, porque o povo não teve para brincadeiras, não queria que os patrões pagassem menos e os trabalhadores mais para a Segurança Social. Agora, o PS fez um erro muito semelhante, e que não é admissível, porque é assim, vamos lá ver, aumentar o salário mínimo tem um valor em si mesmo, dignifica o trabalho, valoriza o trabalho e, portanto, puxa pela economia, como estava a dizer, e não tem nada que haver uma contrapartida. Não tem que haver uma contrapartida de, ok, aumenta o salário mínimo, mas em troca vocês têm que dar menos para a Segurança Social. E, portanto, isso foi um erro brutal que fez o PS, que está agora por resolver, porque está a ser castigado à esquerda e à direita, ficou entre o lume e a frigideira, digamos assim, mas o meu ponto é este: aumenta o salário mínimo, sim, mexer na TSU. Não. Okay. Para este efeito, até pode ser, para os sites engenharia financeira da social, mas não para este caso. Rodrigo. Portanto, eu não percebi no meio disto tudo. Afinal, Joana é contra ou a favor da redução da TSU? Eu sou contra a redução neste da TSU. Então, portanto, concordas com o PC, com o passo escolho?
Não, eu não... Vamos lá ver. Joana, a pergunta é simples. Estás na Assembleia da República. Não é simples. A pergunta não é República, simples. tens que votar. Ó, Rodrigo, tu podes fazer a demagogia que tu quiseres, mas a pergunta não é simples. Porque em 2012, Bom, Pedro agora Passos Coelho... Não, mas ele estava a fazer uma pergunta. Se a tua intervenção não perguntas... Não faço É uma perguntas, pergunta de sim eu ou não. respondo. Não é uma pergunta de sim ou Tu não. és contra a TSU Não, eu como não o Passos concordo com o Coelho? Pedro Passos Coelho. Não, não És concordo. contra a TSU como o Pedro Passos Coelho? Não sou como o Pedro Passos Coelho. Mas na Assembleia da República votarias a favor, Tu é que és. isso? Não. Eu não percebo. Porque eu não percebo mesmo como é que Mas nós posso todos estamos a responder? ser Agora tens de dizer quem diz é quem é, vítimas. porque ela disse tu é que és. Não, nós somos todos... Quem diz quem é que ela boca chacareca. Mas se quiseres eu respondo. Eu não percebo como é que como nós tu queres que eu todos, como é que nós responda. todos acabamos a ser vamos aqui vítimas, ouvir. vítimas assim de uma espécie de ardil ao spin mediático do Dr. António Costa. Foi uma coisa muito divertida, conseguiu responsabilizar o outro partido, nem interessa o nome do outro partido, por uma coisa que ele próprio fez. Subsidiar o aumento dos salários mínimos com o dinheiro da Segurança Social é mais ou menos a mesma coisa que nós íamos jantar fora com a reforma dos nossos avós. Literalmente, literalmente. E isto passou. A verdade é que passou. E como é que passou? Passou porque foi montado este spin à volta do PSD, da direita. Eu nem percebo porque é que estás a meter a direita na conversa. Ninguém teve nada a ver com isto. Portanto, da tua opinião, só insistindo na pergunta, és contra a TSU e, portanto, forçarias a queda do governo por causa desta medida, é isso? Bom, Joana, rapidamente vai ter que ser um minuto para cada um. Em 2012, o Pedro Passos Coelho, 2012, queria reduzir a TSU para diminuir os custos do trabalho. Aliás, toda a gente sabe como a direita gosta de fazer aquele papel de ai, coitadinhos, os patrões não aguentam os custos do trabalho. Quando, na verdade, os custos do trabalho só são 18% dos custos das entidades empregadoras. Tudo o resto é energia, seguros, crédito, etc. E sobre isso ninguém quer falar. Em 2014, mas não foi só em 2012, Inês, que a direita quis reduzir a TSU. Portanto, quem está de acordo com Pedro Passos Coelho é o Rodrigo. Em 2014, como é natural, em 2014, o Pedro Passos Coelho quis de novo reduzir a TSU exatamente pela mesma razão do que António Costa agora. Ainda não perguntaste. Deixa-me só concluir uma coisa. A questão aqui é esta. António Costa esteve mal. Pedro Passos Coelho esteve mal em 2012, em 2014. Agora António Costa esteve mal. Agora há uma coisa que é certa. O aumento do salário mínimo vai acontecer. Isso já está na lei, já é uma lei da República. Sobre isso já está safo. Que é o que interessa. Que é o que interessa mais para as pessoas. E agora interessa ouvir o Rodrigo. Rodrigo, és a favor ou contra? Uma situação absolutamente extraordinária em que o Dr. António Costa defende os patrões, o PC e o Bloco de Esquerda perceberam a argolada ou o ardil que estava a ser montado, o Dr. Passos Coelho também, e a Joana consegue bater no Dr. Passos Coelho, não tem nada a ver com esta história. Isto é aquela coisa do hashtag a culpa é do Benfica, temos de fazer uma para a Joana, que é a culpa é do Passos. Vem agora! Não pode ser. Pedro Passos Coelho é contra a redução da TSU só quando ela implica aumentar os salários. Quando ela implica aumentar os salários, ou seja, quando ela implica defender os direitos das pessoas, temos que ouvir o Rodrigo. o Dr. Pedro Passos Coelho fica muito nervoso. Vou pedir aqui à câmara para filmar. Esta é uma fotografia daquela manifestação de 12 de setembro. Estavas lá, muito Joana? Bem, estava lá. Estavas lá? Muito bem, sim senhor. Muito bem. Contra o quê? A manifestação contra a redução da TSU. E onde é que estão as pessoas todas agora? Não estão. Na mesma. Não estão. Exatamente na mesma. Bom, Quando é feito pela esquerda, parece chegamos ao fim. Não chegamos. Pedro Passos Coelho não quer é que se aumente o salário mínimo. Mas chegamos ao final. Democrático, O muito nosso democrático. Deus a dias. Isto hoje está mais quente do que nunca. Bom, e quem venceu este debate foi Joana Amaral Dias. Obrigada. Com 52%. Bom, acho que Rodrigo terá perdido também um pouco por falta de comparência. Joana, temos que dar aqui a palavra. É verdade. Mas eu adoro que ela depois no fim para estar fofinho. Castigo. Eu não fiz castigo. Já sabe como é que funciona. No final, cada um, portanto, quem perde lê a frase escrita pelo seu adversário. Desta vez vai ser lida no nosso elevador, Rodrigo Moita de Deus, por favor. Isto hoje vai ser com outro destaque. Eu depois da dança perdi toda a credibilidade do programa, não é? Não, Rodrigo, não, sim, perdeste um pouco. Vamos a isto. CGTP, Unidade Sindical, CGTP, Unidade Sindical, CGTP. Tá bom.